Olá, meus alunos, professor Sérgio Carim, para fazer uma revisão especial para vocês que vão fazer avaliações aí, cujo conteúdo é a colonização da América Espanhola e da América Portuguesa. Inicialmente, vamos tratar da colonização da América Espanhola e depois a colonização da América Portuguesa. Iniciando pela colonização da América Espanhola, nós temos aí 3 pontos básicos que foram iniciais e essenciais e são essenciais para a compreensão do que foi esse processo de colonização das Américas Espanholas. A conquista, a ocupação e a exploração. Começando pela conquista, né? Os espanhóis utilizaram diversos artifícios para conquistar a América Espanhola, principalmente com relação aos nativos, onde foram empregados o uso da força das armas, né, a aliança com tribos inimigas e também a proliferação de doenças, levando claro em consideração que a proliferação de doenças não foi propriamente uma estratégia, ela aconteceu por conta das próprias enfermidades que a Europa passava, o continente, e que foram trazidas pelos europeus para a América, contaminando e dizimando diversas tribos e populações nativas. O uso de armas, como arma de fogo, como as baionetas, como os canhões, né, as armas de fogo de um modo geral, assustavam muitas populações nativas que não conheciam, logicamente, esse potencial bélico. E isso também foi um fator de dominação, de imposição da força. E também a aliança com as tribos inimigas, daquelas que estavam no poder. Isso foi utilizado contra os astecas, maias e incas, aqui na América do Sul e na América Central. Passado esses 3 pontos, nós temos aí a estrutura administrativa da América Espanhola, onde nós podemos observar aí os 4 órgãos, né, que foram responsáveis pela administração da colonização espanhola na América. Iniciando com as casas de contratação, que eram órgãos aí cuja função era tributarista e legislativa, o Conselho das Índias, que regulava a relação entre a colônia e a metrópole, as audiências, que funcionavam como órgão jurídico legislativo, e o Cabildo, que era uma espécie de prefeitura, atuando sempre como poder local nas cidades. Outra forma também interessante que nós vamos observar dentro desse contexto foi a forma de produção, o modo de produção que a Espanha utilizou aqui na América Espanhola. Foi basicamente um modelo que prevaleceu na América, que foi o modelo de colonização e exploração. O de povoamento, ela acontece apenas nas 13 colônias americanas e é um assunto vindouro. O modelo de colonização tipo exploração caracterizava-se pelo latifúndio, grandes propriedades, grandes faixas de terras, a monocultura, ou seja, dentro dessas faixas, dentro desses latifúndios, era a produção de um único produto por propriedade, né, sempre com um único produto que prevalecia, sendo ele, poderia ser o milho, o algodão, a mandioca, a batata, produtos agrícolas que eram utilizados nesses latifúndios. E utilizando sempre da mão de obra escrava ou a mão de obra compulsória ou obrigatória. E também voltado para exportação. Né? O modelo de exploração, o modelo tipo exploração, não previa o fortalecimento do comércio interno. Toda a produção, todo o montante de produção, através das embarcações e dos portos que foram construídos ao longo dos vice-reinos que foram instalados aqui na América Espanhola, eram diretamente exportados para a metrópole Espanha. Isso eu falo não somente da produção agrícola, como também da extração de metais preciosos, como ouro e prata. A colônia de povoamento, que foi um outro modelo de colonização, não muito utilizado na América, como eu falei, somente nas 13 colônias americanas, não foi implantado aqui na América do Sul, nem nas colônias portuguesas, nem na colônia portuguesa, no caso Brasil, nem nas colônias espanholas. O modelo de povoamento previa como características o minifúndio, né, a policultura, o trabalho livre assalariado e a produção voltada para abastecer o mercado interno. Volto a repetir que o modelo de povoamento, de colonização de povoamento, ela não existiu nem na Espanha, nem nas colônias espanholas, nem na colônia portuguesa. O que vai prevalecer como modelo quase que único na América toda, né, e foi com exclusividade na Espanha, nas colônias espanholas e na colonização portuguesa, aqui no Brasil, foi o tipo de exploração, baseado no latifúndio, na monocultura, no modelo escravista e compulsório, e na modelo também da economia para abastecer o mercado externo de suas metrópoles.
Na sociedade espanhola, nós temos os chapetones, os crioulos, os mestiços, os negros e os índios, que complementam a estrutura da hierarquia social, onde os chapetones, que eram espanhóis, ocupando a posição de topo da elite espanhola aqui, ocupavam os principais cargos de vice-reis, administradores, prefeitos, como assim a gente pode dizer, através dos cabildos, como juízes, etc. Né? Os crioulos eram uma classe inferior à classe dos chapetones, muito embora sendo filhos de espanhóis, mas não eram nascidos na Espanha, portanto não tinham o privilégio de ocupar e ter os principais cargos e a principal posição social, certo? Completando aí a colonização espanhola, vamos falar também da encomienda e da mita, que são os dois modos de produção que foram introduzidos aqui na América Espanhola. A encomienda, o nome espanhol era a encomenda, encomendar através da religiosidade, uma espécie de barganha, né? Os nativos teriam que trabalhar obrigatoriamente em troca da proteção divina. E esse modelo de modo de produção, ele vai prevalecer aqui, principalmente sobre os nativos. Boa parte do modo de produção, quase que 90% do modo de produção das colônias espanholas se deu através do modo de produção compulsório ou obrigatório com encomenda. E o outro foi a mita. A mita que já era um modo de produção encontrado aqui, praticado muito pelos incas, né? Que se caracterizava também por um trabalho obrigatório, porém mediante uma proteção, uma espécie de contrapartida pelo trabalho obrigatório. Os espanhóis davam aí a proteção, a religiosidade e terras para que os nativos produzissem. Mas lembrando que isso era obrigatório, não tinha opção para os nativos. Né? E não confundir nunca o trabalho compulsório com o trabalho escravo. O trabalho escravo, que também também existiu na América Espanhola, ele está sempre diferenciado do modo de produção compulsório, exatamente porque a escravidão ela é um modelo exclusivo do tráfico de escravos, utilizando-se da mão de obra africana, negra africana. Teve presença na América Espanhola, mas maciçamente na América Portuguesa. Essa modo de produção escravista vai acontecer também muito por conta da própria necessidade econômica, né? Porque o tráfico de escravos atraía uma grande lucratividade. Isso era importante para o mercantilismo que era praticado na época, certo? Essa é a colonização espanhola, minha gente, que apresentou-se aqui em boa parte da América do Sul, nas colônias espanholas. Falando da América Portuguesa, nós temos aí uma diferenciação com relação à América Espanhola. Os portugueses, eles não implantaram, por exemplo, o modo de produção compulsório, sim, que prevaleceu foi o escravista. Mas para falar da colonização da América Portuguesa aqui no Brasil, é importante a gente estabelecer que o Brasil ele sofreu etapas do seu processo de exploração. E começando com o período pré-colonial, que foi a partir das primeiras expedições que chegaram aqui ao Brasil, né? E essas primeiras expedições não efetivamente implantaram um processo de exploração na colônia. Isso se deve ao fato de que Portugal ainda mantinha seus vínculos comerciais com a África e com a Ásia. E o período chamado assim de pré-colonial, que vai de 1530 até 1500 até 1530. Portanto, eu destaco que a presença de Cabral aqui no Brasil, ela é meramente coadjuvante. Ela não é uma participação efetiva de Cabral. Ele não foi um colonizador. Ele foi aquele personagem da história portuguesa que também faz parte da história brasileira, mas que não teve um papel efetivo na colonização brasileira, né? A passagem de Cabral foi para ratificar e confirmar, né, a presença de terras portuguesas pelo Tratado de Tordesilhas aqui na América do Sul, e a partir daí Portugal se limitou a três estruturas básicas, a três fatos que marcaram esses 30 anos que nós chamamos de período pré-colonial. Nós temos a presença aí de povos estrangeiros, né, que por vezes vinham explorar o pau-brasil, o escambo e também as feitorias. Esse foi o período pré-colonial, né? Quando Portugal desistiu ou não viu o retorno lucrativo com o comércio com as Índias, né?
Portugal resolve então implantar o seu primeiro sistema administrativo aqui na colônia, que nós chamamos de capitanias hereditárias. A partir de 1530, nós temos efetivamente o início da colonização. Antes disso, nós falamos em período pré-colonial. As capitanias hereditárias, elas têm um sistema que tem algumas características que eu vou falar para vocês aqui agora. Governo descentralizado, autônomo, né? E baseado na divisão de terras do território brasileiro em lotes, em faixas de terra, que nós chamamos de capitanias. Portanto, capitanias são as divisões, as faixas territoriais, né, hereditárias, porque os capitães donatários que recebiam as terras do rei de Portugal para começar a ocupação e a exploração do território brasileiro se limitou ao empreendimento particular, autônomo, sem o financiamento de Portugal nas capitanias hereditárias. Os capitães donatários eram nomeados pelo rei e poderiam transferir ou doar lotes de terra de suas capitanias para terceiros, que nós chamamos de sesmarias. Portanto, esse período, que vai de 1530 a 1549, foi chamado de capitanias hereditárias. Esse período não foi um período próspero economicamente para Portugal, por vários fatores. As capitanias que prosperaram foram apenas duas, a de Pernambuco e São Vicente, onde houve uma união, houve uma concentração de investimentos para poder produzir a cana-de-açúcar, que foi o primeiro produto a ser implantado no modelo exploratório aqui no Brasil, utilizando-se da mão de obra indígena e, posteriormente, a mão de obra escrava. É importante salientar que as capitanias hereditárias, elas foram um empreendimento privado, ou seja, dependia única e exclusivamente do capital do donatário ou dos sesmeiros, que recebiam as terras para implantar o sistema econômico de produção de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar essa que não é um produto nativo do Brasil, foi trazido das ilhas portuguesas na África, que já tinha dado certo lá e trouxe para aqui para o Brasil, certo? Diante desse fato que nós temos aqui com as capitanias hereditárias, nós podemos dizer, portanto, que o Brasil ele passa, né, a integrar dentro do contexto da América portuguesa, de fato, os interesses de Portugal para um processo de exploração. Da mesma forma que ocorreu na Espanha, no modelo exploratório, também vai ocorrer no Brasil o modelo exploratório. Esse primeiro momento da história brasileira, esses dois primeiros momentos da história brasileira, o pré-colonial e a implantação do sistema de administrativo, que foram as capitanias hereditárias, o Portugal não conseguiu um retorno financeiro imediato, por diversos fatores. Falta de investimento, falta de capital e também pela resistência, né, que a população nativa exerceu sobre os portugueses aqui. E isso gerou uma série de conflitos que nós vamos ver na próxima videoaula, quando nós vamos falar sobre os governos gerais. Ok? Espero que aproveitem e tirem suas dúvidas. Um abraço a todos.